Tópico 1, então, a revelação profética e a antiga aliança. Ao falar da supremacia de Jesus, o autor de Hebreus, primeiramente o faz em relação aos profetas. Deus falou no passado pelos profetas e no presente pelo Filho. Hebreus 1:1. A revelação profética no antigo Israel fez com que esse povo se distinguisse dos demais. O autor mostra um Deus que se revela, que se comunica com os seus. Ele fala de uma forma direta ao seu povo, não é um Deus mudo. Os advérbios gregos, polimeros, muitas vezes, politropos, muitas maneiras, que modificam o verbo falar, mostram a intensidade dessa comunicação. Deus em nenhum momento da história deixou o seu povo sem orientação. Ele fala e fala sempre o que é necessário. Então veja só que o autor do livro aos Hebreus aqui já começa dizendo da supremacia ou superioridade de Cristo em relação aos profetas. Olha, ele fala aí, Deus começou falando através dos profetas, agora ele fala através do Filho, ou seja, ele está indicando, olha, o Filho é superior aos profetas. Então ele já começa mostrando a superioridade de Cristo aí, já no início, no princípio, aí no início já do livro. Então veja só que está sendo mostrado que Deus fala com os homens. Bem claro, Deus falou. Então usou o que? No Antigo Testamento usou os profetas, homens de Deus, inspirados pelo Espírito Santo, falando a respeito daquilo que Deus dizia para eles escreverem. Mas também existiam as visões, existiam as visitas dos anjos, então existia muita coisa, então de muitas maneiras. Deus não falou através só do pensamento ali, da pessoa receber ali, fala isso, fala sobre isso e tal. Não é só a inspiração assim através da mente, mas também houveram visões, tiveram também sonhos, tiveram também anjos vindo falar. Então, de muitas maneiras, Deus falou. Deus continua falando conosco? Continua falando. Nós vamos ver no Novo Testamento. Paulo viu Jesus, a José, o anjo apareceu a Maria, a José, José sonhou. Olha aí, Filipe teve revelação, foi até transportado de um lugar para outro. Então vamos ver que Deus continua no Novo Testamento falando, mas a mensagem central do Novo Testamento é Jesus mesmo. Então ele veio e o que está escrito sobre ele, o que ele disse durante o tempo que esteve aqui na terra como homem. Então Deus não é você que criou o homem, abandonou o homem e deixou o homem e falou, se vira. Não, Deus está presente com o homem todo o tempo. Tanto é que o Espírito Santo mora em nós. Tópico 2, a revelação profética e a nova aliança. Aos cristãos da nova aliança, Deus falou por intermédio do seu Filho, Hebreus 1:1. O uso das expressões havendo falado ou depois de ter falado, em Hebreus 1:1 e 2, por parte do autor, mostra que essa ação de Deus foi um fato consumado. Isso tem levado alguns intérpretes a dizer que a partir daquele momento, Deus não falaria mais diretamente com ninguém. Mas isso é ir além daquilo que o autor tensionava dizer. O uso dessa expressão é mais bem entendida como significando que Deus falou de forma completa nos dias do autor, todavia, sem a conotação temporal de que não falaria mais no futuro. O espírito profético, que é o espírito de Cristo, 1 de Pedro 1:11 e Romanos 8:9 e 10, continua dando à igreja hoje a percepção do plano e vontade de Deus para o seu povo. João 14:26, 15:26, 16:13, e isso sempre em consonância com as Escrituras. Então alguns aqui vão interpretar que não, Deus falou, está completa a mensagem, Jesus veio e falou, pronto. Ninguém pode receber mais nenhuma mensagem de Deus. Mas não é assim. Não é assim porque nós podemos provar que não é assim, Paulo encontrou com Jesus, falou com Jesus. Paulo recebeu várias revelações da palavra de Deus, coisas que não estavam escritas. Paulo recebeu. Pedro recebeu, Tiago recebeu. Então olha só, João recebeu coisas que não estavam escritas, coisas que não foi Jesus que disse, não. Revelações que eles tiveram depois.
Então, não podemos acreditar sim. São pessoas que falam isso, aquelas pessoas que não acreditam, principalmente na atualidade dos dons do Espírito Santo. São calvinistas, né? São anti-manifestação do Espírito Santo. Então nós sabemos que hoje nós recebemos mensagens proféticas de Deus. Olha bem, palavra de sabedoria é um dom do Espírito Santo, que fala exatamente o que? A respeito do futuro. São mensagens que Deus traz, falando a respeito do futuro. Palavra de conhecimento, mensagens de Deus, revelando coisas ocultas. Não são coisas que estão escritas na Bíblia, não. Nem a palavra de sabedoria, nem a palavra de conhecimento. Não estão escritas na Bíblia. São revelações de Deus para nós. Discernimento de espírito. Vai mostrar o quê? A base aí, né? A autoria, de onde vem. Uma manifestação, se vem de Deus, se vem do diabo, se vem da pessoa. Então, discernimento é mostrar isso, é revelar isso. E quando a manifestação é de demônio, você expulsa o demônio, né? Então, veja só, revelação de Deus. Não está escrito isso na Bíblia. Esta manifestação que houve ali, então, não. Então, tome cuidado, porque às vezes você acha que acabou, Deus não fala mais com ninguém. Não é assim, não. Olha aí, profecia, vem para edificar, consolar, exortar. Uma mensagem que Deus traz à pessoa, diretamente para a pessoa. Então Deus continua falando com o seu povo. Agora, a mensagem bíblica, então essa acabou, já está aí na Bíblia, não precisa mais de aumentar nada. Já está lá, pronto, acabou. Agora Deus continua orientando o seu povo, falando com o seu povo, trazendo revelação e tudo. Não parou não. Deus não morreu não. E Deus não largou nós aqui de qualquer maneira não. Então, pare com isso, tá? Não acredite nessas pessoas não. Acredite na palavra de Deus que diz que os dons do Espírito Santo são para nós, são atuais e vão continuar operando até o dia que nós somos arrebatados. Depois que nós somos arrebatados, pronto, acabou, não precisa mais de dom, tá? Mas enquanto isso é necessário e precisa muito. Cada dia está precisando mais da operação dos dons do Espírito Santo em todo o mundo. Agora é claro isso, é evidente que se alguém trouxer uma mensagem dizendo que é de Deus, mas essa mensagem é contrária à Bíblia, aí é claro que essa mensagem não é de Deus. Então Deus pode revelar muita coisa que não está escrito na Bíblia. Agora, nunca trazer uma coisa que é contrária à Bíblia, porque a Bíblia é a palavra de Deus. E essa palavra não muda. Tópico 3. Cristo, a revelação final. O objetivo do autor aqui, evidentemente, é mostrar que Cristo é o clímax da revelação profética. Ele é a revelação final. O ministério profético na antiga aliança era de importância ímpar. O Senhor disse que falaria por intermédio de seus profetas. Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Amós 3,7. O silêncio profético, portanto, era a pior forma de castigo que poderia vir ao antigo Israel. Os profetas eram importantes, mas a relevância deles estava muito longe daquela possuída por Jesus Cristo, o Filho de Deus. Os profetas eram apenas servos, mas o Filho era o herdeiro de Deus e o agente da criação. Hebreus 1:2. Ele é o redentor do mundo. Nenhum profeta morreu de forma vicária pelo povo de Deus. Então o livro de Hebreus coloca Jesus como o clímax, ou seja, ele é o cumprimento daquilo que os profetas profetizaram. Ele é o que? O que está escrito no Antigo Testamento, o que? Era a sombra. Jesus é o cumprimento. Jesus veio então cumprir o que estava escrito a respeito dele. Quem é maior? Aquele que se cumpre as profecias dele ou aquele que escreve a respeito daquele que haveria de vir? Então, está provado aí que Jesus é superior aos profetas, porque ele é Deus, ele é o cumprimento daquilo que os profetas escreveram. Então Deus falava através dos profetas, e quando os profetas não falavam, pronto, não havia mensagem de Deus. Já Jesus é Deus mesmo, e é citado como Filho. Então ele traz a presença de Deus. Não é apenas falar a respeito de Deus. Quando Jesus chega,
Então ele é Deus mesmo no meio dos homens. Por isso Emanuel, que significa o quê? Deus conosco. Então Jesus é Deus, estava aqui no mundo. Veja só. Não é mais falar a respeito de Deus, agora é ter Deus junto. Assim como nós, olha, aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador, o Espírito Santo vem morar em nós. Veja só. Jesus disse, olha, ele estará convosco e estará em vós, ao mesmo tempo lá de fora, ao mesmo tempo dentro. Somos templo do Espírito Santo, olha só. Agora não é mais falar sobre um Deus que a história, aos livros, a Bíblia fala. Não, agora é falar sobre um Deus presente, que nós conhecemos, que está conosco. O problema de muita gente é esse. Ele fala a respeito de Deus, mas não conhece Deus. Isso é tremendo. Cristianismo não é uma religião, é uma amizade, é uma relação íntima com Deus. Você todo dia fala com Deus, todo dia escuta Deus falar com você. É uma amizade íntima com Deus. Então nós temos que saber, nenhum desses profetas morreu na cruz por nós. Tem tanta gente aí atrás de santo não sei o que, santa não sei o que. Nenhum deles morreu por nós na cruz, não. Foi só Jesus. Jesus é quem deu a vida por nós, morreu por nós na cruz. Ressuscitou, está vivo, assentado à direita do Pai. Então Jesus é superior. Lembre-se disso. Hoje nós temos aí tantas religiões colocando Jesus em pé de igualdade ou até inferior aos seus líderes. Jesus é superior a tudo e a todos. Ele é Deus. Parte 3, Cristo superior aos anjos. Tópico 1, Cristo superior em natureza e essência. Tópico 2, Cristo superior em majestade e deidade. Tópico 1, então, Cristo superior em natureza e essência. Devemos ter sempre em mente que o autor de Hebreus tenciona mostrar a superioridade de Cristo em relação às demais ordens da criação. O seu foco aqui são os anjos. A cultura judaica via os anjos como seres de uma ordem superior e mediadores da revelação divina, como está em Atos 7:53, Gálatas 3:19, Hebreus 2:2. Mesmo cercados de força e poder, os anjos eram inferiores ao Filho, como está em Hebreus 1:4. Jesus é o reflexo da glória de Deus e possuidor da mesma essência divina, Hebreus 1:3. O autor usa dois vocábulos gregos que deixam isso bem definido: apalgasma e caráter, que significam, respectivamente, radiância e reflexo, traduzidos aqui como resplendor e caráter, com sentido de expressão exata do seu ser. Embora sendo pessoas diferentes, tanto o Filho como o Pai possuem a mesma essência. Cristo é o Deus revelado. Então, olha só, os anjos eram vistos, então, pelos hebreus como seres maiores que existiam. Então, para eles, não tinha nada superior aos anjos, sem ser Deus, é claro. Então, eles tinham até quase uma adoração a esses anjos. É uma coisa assim que as pessoas têm essa tendência, né? Que acha uma coisa gloriosa, maravilhosa, realmente é. Maravilhosos. São seres angelicais, seres aí radiantes, brilhosos, né? Muitas vezes como fogo. Então, coisa maravilhosa. Mas acontece que eles foram criados por Deus. E eles são o quê? Servos, né? São usados para fazer alguma coisa, trazer alguma mensagem de Deus, sempre coordenados, direcionados, dirigidos por Deus. Já Jesus é filho, ele é Deus, ele é quem comanda. Ele não é comandado, ele é quem envia, não é ele que é enviado mais. Já morreu, ressuscitou. Então ele é superior. Ele não foi criado. É Deus, sempre foi Deus, continua sendo Deus, sempre vai continuar sendo.